noite a todos, muito bem-vindos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos. É sempre uma alegria para nós. Lembrando que todos nós somos trabalhadores de Jesus e é em nome dele que nós estamos reunidos. Então nós agradecemos pela presença. Que Deus nos ampare, Jesus nos abençoe e vamos começar a reunião. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar hoje no capítulo 4 aqui, Teoria das Manifestações Físicas, que nós começamos a ver a semana passada. Mas eu fiz um breve resuminho aqui que eu vou passar rápido, que nós já vimos antes, né? Então nós já vimos sobre o fluido universal, que ele é uma criação de Deus, é o princípio elementar de todas as coisas. Nos espíritos puros, ele está na simplicidade absoluta. Na Terra, está sempre mais ou menos modificado para formar matéria. Não na Terra, como no espaço também, forma toda a matéria do espaço. Podemos dizer que se aproxima da simplicidade no fluido magnético animal, que nós vamos ver depois o que é esse fluido magnético animal. Anima a matéria, é fonte da vida, mas não da inteligência. E forma o perispírito, segundo a natureza dos mundos. Então, cada mundo tem sua característica e o fluido desse mundo aqui vai ter que ser usado para formar o perispírito. Vimos também como o espírito move um corpo sólido, combinando uma porção do fluido universal, que o espírito tira, com o fluido do médium. O espírito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, que seria o médium. Os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores. Os efeitos de batida, essas coisas, né? Os superiores possuem a força moral e os inferiores a força física. Então, tanto é que quando os superiores precisam chamar atenção em alguma questão de dar batida, essas coisas, ele se utiliza do inferior. E impregna a matéria de vida animal e esta obedece ao ser inteligente. A mesa animada obedece à impulsão dada pelo espírito. Qual é essa impulsão? Não é com o braço, nada, é tudo mente, é tudo pela vontade do espírito. E a próxima questão, então, a 14 aqui, ó. Qual o papel do médium nesse fenômeno? Eu já disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal do espírito. É necessária a união de ambos, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas não se deve esquecer que essa vida é apenas momentânea. Ela é momentânea em função da quantidade de fluido que tem, né? De quantidade de fluido que ele consegue pegar do médium, dele próprio. Então, assim, não é um fenômeno que vai ficar 2, 3 horas, eventualmente, né? O espírito pode agir sem o concurso do médium? Pode agir a revelia do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos, sem o saberem. O espírito tira dessas pessoas, como de uma fonte, o fluido animal de que necessita. É dessa maneira que o concurso de um médium, como entendes, nem sempre é necessário, o que acontece sobretudo nos fenômenos espontâneos. Às vezes a pessoa ela tem essa capacidade de, vamos dizer assim, desse fluido animal e ela nem sabe, né? E o espírito acaba utilizando disso para poder fazer algum efeito físico aí, de movimentação, de barulho e tal. É a mesma coisa na sala de cura. Todos nós aqui, quando a gente fala que vocês também trabalham, para a gente ficar em oração, os fluidos nossos também são utilizados para passe, para tratamento, né? Depende da pessoa, o espírito pode pegar o fluido dessa pessoa, manipula com fluidos plano espiritual e utiliza na cura. Então, por isso que não é só no espiritismo que tem médium. Em todos os lugares tem. E muitas vezes alguns fenômenos que acontecem em outras doutrinas não têm essa mesma explicação que tem dentro da doutrina espírita. Só a doutrina espírita vai na raiz do problema. Vai ali é onde começa e dá essas explicações para nós. Muitas vezes nós temos uma criança em casa que é médium. Ela oferece a energia para que os espíritos atuem. Então sempre, aonde acontece algum fenômeno de pancada, barulho, chamamento, tem sempre alguém ali que está fornecendo essa energia, como nós já vimos anteriormente. Vou falar um pouquinho do fluido animal que o Kardec fala. Aí eu coloquei aqui ectoplasma, fluido magnético, fluido vital. Na verdade, Kardec não chamou de ectoplasma. Esse termo foi utilizado por Charles Richet, foi ele que definiu esse termo em 1894. Então, depois de Kardec ter existido. Observando o quê? Um médio de materialização, aquele médium que, vocês já devem ter visto alguma foto parecida, ele solta ectoplasma pela boca, pelo ouvido, né? E aí o espírito pega aquele ectoplasma e se materializa. Então, o Charles Richet, vendo isso, chamou aquilo lá de ectoplasma.
Só que assim, não existe um estudo definido, nem científico, nem o espírita, talvez a gente vê muitas coisas. Eu andei procurando muito a respeito, mas o Divaldo fala que é uma energia nossa que se exterioriza. Ela pode ser visível ou invisível. Por isso que eu pus essa foto aqui, né? E tem um médico que ele fala que como ele fala? Tá no livro Sistema Nervoso à Mediunidade. Ele fala que é a mesma coisa que o fluido vital. Então você vê gente que fala que é a mesma coisa, outros que falam que não é a mesma coisa. Então não tem um estudo ainda certo para falar. Por isso que Kardec acha que está mais certo fluido animal. Porque a gente mesmo não sabe, a gente não conhece fluido vital, não é palpável, a ciência não consegue estudar, então não dá para saber. Mas o que importa é isso, é o ectoplasma. E esse ectoplasma, ele tem, no domínio da mediunidade, o André Luiz explica para nós, mas ele tem capacidade magnética e elétrica também, né? Então por isso que o espírito consegue manusear. E é só o espírito que manuseia, né? Às vezes em quando o médium até pode extrair o fluido, mas normalmente ele está dormindo, né, Noninha? Ele está em êxtase. Então ele não consegue muito, mas às vezes ele consegue, ele pega e manipula aquilo, mas a maioria das vezes é o espírito que manipula para se materializar. Depois, mais para frente, nós vamos ver mais detalhes disso aí. A mesa animada age com inteligência, pensa, é como o bastão com que faz um sinal inteligente a alguém. Não pensa, mas a vitalidade de que está animado lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. É bom saber que a mesa em movimento não se torna espírito e não tem pensamento nem vontade. Isso nós já vimos aqui, já mostramos foto do menininho empinando pipa, né? Então, assim, o movimento da mesa é em função do espírito, é o espírito que dá o movimento. Ele usa o fluido do médium, o fluido dele, né? E aí ele dá o movimento na mesa ou qualquer outro objeto que seja. Então, olha quanta coisa tem que a doutrina espírita vem desmistificando para nós. Por exemplo, existe voodoo. E realmente existe voodoo. É sempre o pensamento que está agindo ali. Então, quando um pensamento é poderoso e ele está direcionado para o mal, e a pessoa em que esse pensamento é emitido, se ele estiver numa situação fragilizada, ele capta essa energia. E realmente acontece. Uma experiência minha mesmo, de uma pessoa que estava fazendo voodoo para mim. E eu captava, eu comecei a ter muito problema. E um dia, encontrando com ele, ele falou, você sabe que eu fiz um boneco igual você, peguei sua fotografia e estou espetando a agulha dele. Eu falei, pode espetar, não tem problema nenhum. Aí, olha só, quando eu identifiquei o problema, eu comecei a mentalizar ele, mas não mandando nada ruim para ele, mandando luz para ele. E ele começou a se perturbar. Então, olha, o que Jesus fala? Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Muitas vezes nós não identificamos o problema. Aí entra a doutrina espírita, dando esclarecimento para nós. Quando nós começamos a identificar tudo aquilo que a doutrina explica para nós, principalmente nesse livro fantástico, que é o livro dos médiuns, nós começamos a observar. E aí nós vamos nos livrando do problema. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa e o fluido é o instrumento. Ambos são necessários. Então, o médium precisa o espírito precisa do instrumento, né, que é o fluido do médium para poder operar. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiums? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção dos fenômenos e podem agir sem auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiums, no sentido exato da palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Aqui nós estamos falando de animismo. Eu coloquei aqui alguns fenômenos anímicos, né, que é a telepatia, psicometria, não confunda com psicografia, psicometria, que você põe a mão no objeto e você consegue identificar era um objeto sagrado, de quem era, essas coisas. Desdobramento, aquilo que a pessoa sai do corpo, vai para o plano astral. E a clarividência, e a vidência também, segundo Norinha, a vidência também. Porque tudo isso, o que é o médium, né, a mediunidade? É que o espírito depende de você, ou você depende de uma atuação do espírito junto a você para ter uma manifestação. Por exemplo, a pessoa que fala, né, que tem incorporação, o espírito incorporou nela, o espírito necessita da voz dela, ele depende da garganta dela, vamos dizer assim, para poder se comunicar. Então aí é uma mediunidade, mas num caso de desdobramento, a gente desdobra todo dia à noite, quando a gente dorme, a gente sai do corpo, a gente não se lembra, mas acontece isso toda vez. Então não depende da interferência do médium. Então o que ele fala de elétrico são os fenômenos anímicos.
Por isso que quando eu comentei aqui que todos nós temos mediunidade, mas nem todos somos médiums, houve um questionamento comigo de uma pessoa que frequenta aqui que tem muito conhecimento. Então entra nisso daqui. Aí nós vamos um pouco mais para frente no livro dos médiuns, nós vamos ver o caso do senhor Holmes. Nós vamos ver o que ele fazia. Ele era um paranormal. A paranormalidade, ela está em todos nós. Esse fenômeno anímico aqui que está falando. A psicometria é uma coisa muito interessante e funciona. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, perde um objeto e ele vai em alguém que tem a psicometria ou alguém que está desaparecido. Aconteceu um fato interessante aqui no Chico Xavier de um rapaz que ele tinha desaparecido e ele estava nos Estados Unidos. E nós conseguimos identificar por uma camisa dele. A mãe dele trouxe uma camisa aqui, nós identificamos, concentramos e tivemos a resposta que ele estava fora do país. Que ninguém sabia, nem ela nem o pai. Então entra nisso daqui. Mas nós vamos ver isso no livro dos médiuns mais para frente. É interessante, muito legal. Concebemos isso quando se trata de um corpo duro, esse negócio de movimentar objeto. Mas como pode nos fazer ouvir ruídos ou sons através do ar? Desde que age sobre a matéria, pode agir tanto sobre o ar como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como a todos os demais ruídos. Compreende-se assim que os espíritos podem fazer tudo quanto fazemos, mas pelos meios mais correspondentes ao seu organismo. Posso contar uma historinha aqui? Historinha boa. Está lá no nosso vídeo do Eurípides Barçanufo. Conta a história do Eurípides Barçanufo. Ele estava, descobriu da mediunidade e tal, essas coisas, e aí mandaram ele sair fora do Liceu Sacramentano lá, que era o colégio que ele tinha, do São Vicente de Paula, da entidade São Vicente de Paula. Ele saiu fora da igreja, mas tinha o colégio do Liceu Sacramentano. E todo mundo começou a cair fora do colégio. E ele começou a ficar abandonado, os alunos foram embora, pediram os móveis que era doado, depois pediu o prédio, foi para uma salinha. Ele estava muito, muito triste, mas muito triste mesmo, Daí ele recebeu um espírito de luz, mas ele achou que não era. Falou, estão me enganando aqui, porque eu nessa condição não pode ser. Mas era a Maria, mãe de Jesus. Ela pegou a mão dele e psicografou uma carta lá, Ele tentou impedir, mas não teve como. Ela psicografou lá uma carta dizendo que era para ele tirar o nome do colégio de Liceu Sacramentano e colocar colégio Allan Kardec. E era para ele ensinar o Evangelho de Jesus às quartas-feiras e aula de astronomia. Então, assim, já era difícil com o colégio Liceu Sacramentano, que sabia que ele explicava espiritismo. E aí, por o nome Allan Kardec ainda, Não tinha nada para dar certo, mas deu, Ele, na hora, foi lá, mudou tudo, E aconteceu isso, ele começava a ensinar o evangelho às quartas-feiras. O que acontecia às quartas-feiras? Toda a cidade ouvia o ensinamento dele. Ele lá no colégio ensinando o evangelho e toda a cidade escutava, naquele horário, ele ensinando o evangelho. Está aqui um desses casos aqui, que ele agia sobre o ar, E uma do Chico Xavier também. O Chico Xavier, eles gravavam a reunião e aquele dia esqueceram de ligar o gravador. Nós estamos falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás, todo mundo aqui conhecia o gravador, que ele era muito obsoleto. E aí não gravou. Aí o que o Chico Xavier fez? Ele falou, vamos ligar o gravador, que o espírito vai impregnar o gravador. E realmente ligaram o gravador, o espírito repetiu. Então, olha para vocês verem que coisa interessante. E nós tivemos uma experiência com o Chico Xavier também, eu estava na reunião, onde ele perguntou se a gente tinha colocado o endereço do rapaz que tinha passado a psicografia para ele. Nós falamos que tínhamos colocado o endereço e colocado em cima de uma cesta. Ele tinha uma cesta igual a gente tem aquela caixa ali em cima da mesa. Ele falou, bom, mas se vocês não tivessem colocado, não tinha problema que eu pergunto para ele. Então, mas é o Chico Xavier, Entre os fenômenos citados, como provas da ação de uma potência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece justa? Estava com dúvida, Noriba? Os espíritos. Acontece que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. E se as conhecesse, seria espírito superior. E o espírito termina assim, o comentário da questão aí. Pobres homens que vos considerais tão sábios, cuja tola vaidade é a todo instante confundida, sabei que sois ainda muito pequeninos. É o que o senhor acabou de falar. O livro dos Espíritos explica muita coisa para a gente. Mas tem aquele que ainda não acredita, aquele que não se interessa pelo assunto. São muitas dificuldades que tiveram ao longo do caminho, Nós nunca somos autossuficientes.
Nenhum de nós. Sempre nós temos alguma deficiência, sempre nós precisamos de alguma informação diferente. Então nós vamos ver aqui. Nós tivemos muitas experiências nesses 50 anos de doutrina aí, de tudo quanto é fenômeno que vocês possam imaginar. Coisas que nós vamos contar aqui durante o estudo do Livro dos Médiuns. Olha, é para a gente realmente ter uma confirmação que nós somos isso daqui que ele falou, muito pequeno. E é a vaidade do homem. A gente vê isso quando chega a doença, que a pessoa não tem condição, e aí ele vê que ele é impotente diante de uma força soberana que é Deus. Deus é a inteligência suprema e é tudo. Então, por muito que a gente conheça, nós ainda estamos aprendendo. Depois vamos ver se dá tempo de umas histórias de uns médiums lá, que tem os incrédulos, o que eles faziam com aqueles médiums lá. Bom, vamos fazer um resumo então do que nós vimos até agora, para encerrar o capítulo, né? Quando um objeto é movido, erguido ou atirado no ar e age como ser vivo, é o espírito que o saturou com seu fluido, combinado com o do médium. Obedece ao impulso da vontade do espírito. O espírito encarnado, por meio de seu perispírito, o médium ou não, é quem dá vida ao corpo, unindo-se a ele enquanto o organismo permite. Aí nós falamos médium não, porque lembra que falou que não depende da pessoa ser médium. Ele tem do fluido, né? Ele pode, às vezes, doar sem estar sabendo. Fazer ouvir ruídos ou sons através do ar. Pode agir sobre o ar e imitar os sons articulados e todos os demais ruídos. Os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores. Aí nós temos esse senhor aí, Carmine Mirabelli. É um grande médium brasileiro que nasceu em Botucatu. Ele passou apertado, mas vou falar uma parte dele só aqui, que é a parte de efeitos físicos que nós estamos falando. Mas psicografava também, incorporava, era uma coisa de louco. Ele tinha levitação, como vocês veem na foto, ele está levitando. Transporte de objetos, ruídos, pancadas, etc. Tudo isso. Fora, bom, psicofonia, falava 28 idiomas. Que ele não conhecia, ele falava, escrevia também. Mas aqui eu pus, Companhia de Calçados Clark, ele trabalhou lá. E aconteceu que as caixas de sapato saíam voando, o sapato saía fora da caixa, era aquele tumulto na loja, fizeram um monte de investigação até descobrirem que ele era o efeito do negócio, ele causava tudo aquilo, mandaram ele embora. Aí ele foi trabalhar na CIA de Calçados Vilaça, a mesma coisa aconteceu também, então não deu muito certo. Aí um certo dia ele foi convidado por esse doutor Carlos Embaçaí, para ele passar na casa dele, dormir lá, essas coisas assim. Começaram a conversar. E isso que aconteceu, a mesma coisa, tinha um vidro, um espelho no hall de entrada da casa, aquele espelho simplesmente sumiu do hall de entrada e se espatifou no meio da sala. Tudo em função dos fluidos dele, né? E daí a esposa do Embaçaí ficou muito preocupada e pediu para ele sair, foi dormir num hotel, né? Então, mas era um médium muito potente, né? E a gente pode até falar dele mais para frente, quando tratar de outros assuntos. Fiquei restrito aqui só nessa questão de levitação, que é a mesma coisa de uma mesa, erguer, pode erguer o corpo físico. Não é só ele, outros médiuns também faziam isso. Tinha um frei, São José Cupertino, não sei se você ouviu falar dele, 1600. Ele ficou conhecido como Flying Frei, quer dizer, o frei que voava, né? Porque ele também levitava. Bom, aí, Norinho, para encerrar, eu coloquei alguns ícones, algumas potências de materialização e efeitos físicos, né? Normalmente o médio de efeito físico, ele faz a materialização também, né, Norinho? Que o espírito materializa, usa o ectoplasma que eu comentei. Brasileiro, Peixotinho, aquele antes que nós vimos, né? O Peixotinho, que é o primeiro ali. Depois Eusápia Palladino, ela era italiana. Essa Eusápia Palladino, ela era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, foi uma das médiuns mais estudadas na história. Era muita gente que estudava ela, né? Depois tem a Florence Cook, que é inglesa. Essa Florence Cook teve um caso, uma reunião com o pessoal, os incrédulos, na verdade, né? Porque às vezes quando você faz uma reunião de materialização, precisa ter um controle danado. Eu nunca participei, o Norinho já participou. Mas o que eu ouço dizer é assim, precisa ter um controle do ambiente muito grande, controle do pensamento das pessoas que estão envolvidas, tanto é que são selecionadas algumas pessoas, né? Mas selecionaram lá um pessoal para ir participar e tinha um camarada que ele viu como é que chama espírito lá? Kate King. A Kate King materializou, o camarada levantou e saiu correndo para cima dela. E na hora assim, o fluido voltou para a médium, né? Na hora assim, antes dele encostar. Mas aí a médium ficou doente uma par de tempo e tal. E o Divaldo fala que o médium, quando faz isso, ele perde de 3 a 10 quilos, porque é a energia que ele está tirando, né? Perde de 3 a 10 quilos e às vezes diminui até uns 10 centímetros de comprimento na pessoa, né?
Então, todos esses médios aqui, aí tem a última aqui, Eva Carriere, que foi chamada de Eva C também, né? Todas elas muito estudadas, né? Tanto a Florence Cook como essa Eva aqui. E essa Eva, depois, no final de tanta experiência que fizeram com ela acabou meio que as energias dela meio que se esgotou, as materializações dela eram poucas, assim, né? E não sabem exatamente o dia da morte dela, né? Mas todas elas passaram muito por incredulidade. E todo mundo metia o pau, falar, mesmo vendo o fenômeno, os camaradas não acreditavam, era um negócio absurdo, né? Sobre a Kate King, ela era uma mulher muito bonita. E aí, participando da sessão de materialização, a pessoa que estava lá, que acho que, se não me engano, era William Klux, que fazia as apresentações com ela, William Klux. Ele adorava ela. E ela estava com um vestido muito bonito, na época antiga, que ela vinha muito bem vestida. E ele pediu para ela se podia tirar um pedaço da barra do vestido dela. Você sabe dessa história? E aí, ela disse que sim. Aí ele cortou um pedaço do vestido dela. Aí ele falou para ela, e agora? Você pode reconstruir? Ela falou, agora. E ela reconstruiu de novo. Pensamento. Por que nós temos problema? Porque nós pensamos. Por que nós temos obsessão, depressões? Porque nós pensamos. A única coisa que a gente faz sem parar é pensar. Então, pensamento é tudo na nossa vida. Quando nós começamos a entender a mensagem da doutrina espírita, estudar o livro dos médiuns, o livro dos médiuns tem que ser estudado. Não é ler, é estudar realmente. Não adianta ficar pegando coisa só na internet. Vamos ver o livro. Podemos ver o livro na internet, o livro compacto, inteiro, o livro inteiro. E aí nós vamos entender e nós vamos começar a dominar o nosso pensamento. A partir do momento que nós dominamos o nosso pensamento, que é o espírito que pensa, aí nós dominamos a nossa organização física, nós dominamos tudo aquilo que nos envolve, inclusive as coisas materiais, a nossa vida material, que muitas vezes não dá nada certo. Por quê? Porque nós estamos desequilibrados espiritualmente. A doutrina espírita traz esses recursos para nós. Dorinho, só na Kate King, esse Crux aí que analisava ela, ele um dia pediu permissão para ela, para pôr a mão no pulso dela, ele sentia a pulsação dela, pediu para ela soprar na água, soprou e a água... Aí a gente vai lá na época de Jesus, encoste aqui, Tomé, né? Exatamente. E uma outra coisa o Dr. Paulo César Frutuoso falou, eu falei, nossa, nunca pensei nisso. Quando ele curou o cego lá no tanque, mandou se lavar, que ele cuspiu no chão, ele falou, será que ele cuspiu era saliva ou era ectoplasma? Exatamente. O ectoplasma que eles usam lá, principalmente o Dr. Paulo César Frutuoso, ectoplasmia que chama, é para curar, né? Que eles usam para cura. Então, de repente, Jesus fez isso mesmo, pôs um pouco do ectoplasma e pôs nos olhos do cego. E a saliva de Jesus é ectoplasma. Tem o passe de sopro, que nós vamos um dia comentar sobre o passe de sopro aqui. Gente, estamos em cima da hora, né? Capítulo 5 agora, semana que vem, manifestações físicas espontâneas. Aí vai entrar em bastante detalhe também sobre esse negócio de ruído, barulho, perturbação. E segue que vamos. É isso aí, gente. Obrigado. Cada um faz o seu pedido mental. Nós estamos aqui em nome de Jesus. E Ele disse que sempre estaria conosco. A gente sempre tem alguma coisa que o outro precisa e a gente sempre precisa de alguma coisa que o outro tem para nos doar. É uma troca de energia. Como foi falado aqui que o Reinaldo falou, a gente vê muito espíritos superiores canalizando fluidos de pessoas que estão sentadas aqui para poder ajudar espíritos desencarnados e às vezes até algum encarnado que participa da reunião. Então é muito interessante. Esse livro, ele é fantástico, como todos os livros espíritas. Aí nós pegamos sempre o exemplo do Chico Xavier, que sem dúvida nenhuma o maior médium que reencarnou na Terra. Todos esses aqui são médium fantástico de efeitos físicos. O Chico Xavier tinha todas as mediunidades, inclusive a de efeitos físicos. Ele parou de participar porque o Emmanuel proibiu ele, porque a missão dele era o livro. É uma reunião, gente, que aí mostra para nós que a vida continua realmente. Não tem como negar a continuação da nossa vida. No mais, agradecer a todos pela presença. Que Jesus nos ampare. Que Deus nos abençoe a todos. Que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. E amanhã é um novo dia e a luta continua. Porque nós estamos aqui para aprender, para viver. E tem até uma palestra do Márcio na internet. Tem a do Eurípides Barçanufo, que é muito interessante.
tem mais de 100 mil visualizações já. E tem a palestra do Márcio, que é saber sofrer. Como é que é saber sofrer bem? Como é que é? É um negócio mais ou menos assim. É duro, mas fazer o quê? Nós precisamos tolerar. E aí uma do Raul Teixeira para nós ir embora. O Raul Teixeira falou que a doutrina espírita não é para quem pode, não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, porque é um alimento forte para nós, porque vai pegar mesmo onde a gente precisa aprender. Muito obrigado pela presença. Está encerrada a reunião.